Sejam bem-vindos a mais um encontro intelectual. O assunto da aula de hoje são as grandezas elétricas. Nós vamos falar inicialmente de carga elétrica, cujo símbolo é Q maiúsculo ou Q minúsculo. Sua unidade de medida é o Coulomb, C maiúsculo, em homenagem ao cientista Coulomb. Para falarmos de carga elétrica, nós temos que falar sobre o átomo. Aqui nós temos uma figura do átomo, composto por um núcleo e uma eletrosfera. Esse átomo, na sua eletrosfera, possui os elétrons e no seu núcleo possui os prótons e os nêutrons. Essas são as partículas elementares. E a carga elétrica elementar, que se refere à carga de um elétron ou de um próton, sendo a carga do próton positiva e a carga do elétron negativa, equivale a 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. A quantidade de carga, para se determinar a quantidade de carga elétrica presente num corpo carregado, com carga positiva ou com carga negativa, é dada pela expressão Q igual a N vezes Z, onde N é o número de cargas elétricas em excesso nesse corpo, ou falta, e E é a carga elementar, cujo valor pode ser positivo ou negativo, e vale 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, como visto anteriormente. Aqui nós temos um quadro também, que mostra a massa do elétron, a massa do próton e a massa do nêutron, bem como suas respectivas cargas elétricas. A carga elétrica do nêutron é 0. Aqui nós temos outros conceitos fundamentais, quando se estudam grandezas elétricas. O primeiro conceito é o conceito de corrente elétrica. O que seria a corrente elétrica? Corrente elétrica refere-se ao movimento ordenado de cargas elétricas através de um fio condutor. Então as cargas passam por uma determinada seção e eu determino a quantidade de carga que está passando e divido pelo tempo. E aí eu obtenho a intensidade da corrente elétrica, representada por I maiúsculo ou I minúsculo, cuja unidade de medida é o ampere. A maiúsculo é o símbolo dessa unidade de medida. Para que ocorra esse movimento ordenado de cargas elétricas, ou seja, para que eu tenha uma corrente elétrica através de um fio condutor, eu tenho que ter uma diferença de potencial nas extremidades desse condutor. Então se aplica uma tensão elétrica, cujo símbolo é U ou V, depende da literatura que você utiliza para estudar. A sua unidade de medida é o V maiúsculo, volt. E o que é essa tensão elétrica? É exatamente isso, é um desequilíbrio elétrico entre as extremidades de um condutor ou entre dois pontos de um sistema condutor. Devido a esse desequilíbrio, nós temos um movimento de cargas elétricas, de um potencial elétrico para outro. Isto é, eu tenho uma diferença de potencial, e as cargas elétricas se movimentam com uma direção preferencial. O outro conceito muito importante aqui é o conceito de resistência elétrica. O que é a resistência elétrica? É a oposição à passagem da corrente elétrica. Então, os próprios átomos que compõem a rede, eles não estão parados, eles estão vibrando ali. E esses átomos podem oferecer uma oposição à passagem, uma dificuldade à passagem da corrente elétrica através desse meio condutor. Essa oposição à passagem da corrente elétrica é o que nós chamamos de resistência elétrica. Sua unidade de medida é o ohm, representado pela letra grega maiúscula ômega.
Um outro conceito muito importante é o conceito de potência elétrica. Né? A potência elétrica é a razão entre a energia transportada pelas cargas elétricas e o tempo em que essa energia é transportada de um ponto ao outro. Né? Então, eu tenho a unidade de energia, que é o joule, e a unidade de tempo, que é o segundo. Então, joule por segundo dá origem à unidade medida de potência elétrica, que é o watt. Então, a razão entre a energia e o tempo é a potência elétrica. Né? Uma outra maneira de se dizer isso é o trabalho que é realizado pela força elétrica, né, para levar as cargas elétricas de um ponto a outro de um circuito elétrico. Esse trabalho é realizado durante um determinado tempo, e esse trabalho dividido pelo tempo também é watt, né, porque é joule, a unidade de trabalho. Né, trabalho é uma forma de energia, né, é o trabalho realizado sobre as cargas elétricas. Né, então, esse trabalho dividido pelo tempo recebe o nome de watt. Então, são essas grandezas que eu gostaria de falar com vocês, né? Então, carga elétrica, eu falei com vocês, falei sobre corrente elétrica, eu falei sobre tensão elétrica, eu falei sobre resistência elétrica e falei sobre potência elétrica. 5 das principais grandezas elétricas, né? Fazendo um resumo para vocês. Tá? Eu quero agradecer a presença de todos, né? Essas grandezas elétricas são abordadas em um e-book que eu vou deixar aqui abaixo aqui o link para esse e-book, quem quiser, né? Eu tenho um e-book que tem exercícios resolvidos sobre esses assuntos aqui e que aborda a eletrodinâmica como um todo. Então aqui embaixo vai ter um link, tá, para que vocês acessem e consigam baixar esse e-book. Né? Seria muito interessante que você deixasse o seu link aqui para nós, não, o seu like para nós, tá? E deixe algum comentário sobre algum assunto que você gostaria que eu abordasse nos próximos vídeos. Agradeço a presença de todos. Né? Até o próximo encontro.